también quiero invitaros a que participéis y que asistáis a esta sesión de información, en este caso, sobre los programas de posgrado, y que formaremos pequeños grupos que nos iremos trabajando también de forma dinámica para obtener esta información y buscar estas sinergias, como decía desde el principio, que es el objetivo de este seminario. Por lo tanto, y la segunda cuestión que quería recordar también es que tenemos los póster que están expuestos en la entrada, que también os intereséis por ellos y por las personas que los han elaborado, para cuestionarles, para acercaros a ellos y preguntarles acerca de las investigaciones que están exponiendo también en estos pósteres. Bueno, sin alargarlo más, quiero darles la palabra, por tanto, a Orlando Rodríguez, del Instituto Politécnico de Bragança, y a Manuel Pereira de Andrade, de la Universidad Nacional de Brasilia, que nos van a iniciar en este tema, en el que espero que vosotros encontréis interés y planteéis también preguntas. Muchas gracias. Boa tarde a todos e todas. Agradecer ao convite, né, e dizer da surpresa pelo tema. Acho que o tema que tenta juntar a questão das políticas e os movimentos sociais, eu acho que seria essa ligação ela é fundamental, porque de fato pode garantir vamos dizer, o êxito dessas políticas agroambientais, né, e dizer que nós vamos bater um papo aqui sobre esse tema, pensando o Brasil e pensando a Europa, e para organizar essa conversa, nós pensamos numa primeira parte, seria a história, né, a história das políticas agroambientais e dos movimentos sociais ligados a essas questões. São geralmente os movimentos ligados à questão ambiental, né? Um segundo ponto seria a racionalidade, o que é que está por trás das políticas ambientais, a racionalidade econômica, a ambiental e a social. Essa seria um segundo tópico, vamos trabalhar com vocês aqui. Um terceiro seria qual seria o êxito, a eficácia dessas políticas, né, do ponto de vista dessas suas racionalidades, a econômica, a social e a ambiental. Como é que se pode controlar essa política, aí que entra a importância do próprio movimento social, né? Como é que você vai monitorar essas políticas, como é que você consegue quantificar essa sua eficiência, né? Essa sua racionalidade. E meio por último, nós vamos tratar dessa ligação, como é que a gente pode ligar as políticas agroambientais e os movimentos sociais. Então, não sei o que o Orlando acha desse primeiro tema da história, mas o que é que poderia juntar? A ideia, depois de estudo, se não conseguir, pelo menos o seminário tentar conseguir, que é ver quais são os pontos que são transversais, né, os pontos que juntam esse conjunto de racionalidades e esses diferentes territórios, tentar ver isso aí, né, o que é que existe de comum, né, quais são as divergências, para poder depois tirar algum produto disso aí. Boa tarde a todos. Eu acho que eles escolheram bem, não, eles escolheram aqui duas pessoas que não são propriamente especialistas, e portanto isto vai ser mais mesmo uma conversa de café, de gente que vai dar aqui os detalhes, uns palpites acerca destas coisas, mas eu acho que de facto esta é uma conversa muito interessante em torno das políticas agroambientais, enfim, porque há muito espaço para debate à volta disto, não é? Porque as políticas agroambientais, enfim, as políticas agroambientais, como nós as definimos na Europa, elas definem-se basicamente por serem, por um lado, pagamentos diretos aos agricultores e por, enfim, pelo menos em teoria, pretenderem pagar serviços ambientais, não é? Ou seja, para os agricultores compensar os agricultores por serviços ambientais, e por outro lado por serem de adesão voluntária, ser uma contratualização entre o Estado e os agricultores, e portanto tem esta natureza. E enfim, aqui a questão do pagamento dos serviços ambientais é que é um pouco mais complexa, enfim, porque, pelo menos na teoria, elas, ou seja, deve haver, ou pressupõe-se que haja um nível de exposição aos danos ambientais
que a sociedade aceita que os agricultores façam, não é? Portanto, que haja aqui um limiar de danos ambientais que, digamos assim, que está no âmbito dos direitos de propriedade dos agricultores. E, portanto, se os agricultores fazem mais que isso, devem receber o pagamento por estarem a prestar serviços, a prestar serviços positivos e, enfim, segundo o princípio do poluidor-pagador, se fossem mais poluentes do que a sociedade aceita, deviam pagar por isso, segundo o princípio do poluidor-pagador. Nós não temos na agricultura propriamente esse tipo de políticas de obrigar os agricultores a pagar por poluírem mais do que aquilo que é aceitável, ou que estará no âmbito dos seus direitos de propriedade, mas temos esta natureza destas políticas de compensar os agricultores ou por produzirem menos, por poluírem menos do que aquilo que é aceitável, ou então por prestarem serviços ambientais relevantes e, portanto, que a sociedade considera úteis. Bom, isto na Europa começámos a falar disto em 85, basicamente, enfim, no conhecido regulamento CE 797 de 85, enfim, no artigo 19, foram introduzidas medidas que permitiam aos Estados implementar medidas de natureza ambiental. Não é? Depois elas foram sucessivamente ganhando cada vez mais importância e, enfim, com a reforma de 92 elas passaram a ser obrigatórias. Portanto, os Estados passaram obrigatoriamente a ter que, os Estados-membros da Comunidade Europeia, a ter obrigatoriamente que ter nas suas políticas agrícolas um pacote para as medidas agroambientais. E, enfim, portanto, elas vieram ganhando importância sucessiva. Depois, com a reforma de 2000, introduzimos aquilo que na gíria e nas políticas europeias se começou a designar pelo segundo pilar da PAC, ou seja, separámos aquelas políticas, porque no início, enfim, como sabem, a política agrícola comum era uma política basicamente de mercado, de regulação dos mercados, ou seja, de uma forma muito simplista, estabelecia-se um preço com preço de referência para os produtos e depois havia mecanismos de controle dos mercados com taxas à importação e à exportação, de forma a não deixar variar o preço para além desse limiar. E, portanto, depois a parte do desenvolvimento rural foi-se aprofundando e em 2000 passou formalmente a designar-se por segundo pilar da PAC, desenvolvimento rural, e depois em 2008, inclusivamente, separámos os fundos que financiam a política agrícola em dois fundos, um para as políticas de mercado e outro para as políticas de desenvolvimento rural. E, portanto, neste movimento, as políticas agroambientais foram ganhando importância. E elas ganharam importância porquê? Porque, enfim, até essa altura, a agricultura não se associava a danos ambientais, salvo no que respeita à erosão do solo. Não é? E, portanto, aí tivemos, desde sempre, problemas complicados de erosão do solo, de perda de solo, sobretudo naqueles períodos da história em que se fez agricultura mais intensiva em zonas onde normalmente não se fazia, mas, enfim, os outros problemas ambientais não se associavam muito à agricultura. E a partir dessa altura, com a intensificação que a agricultura teve, passámos a ter problemas ambientais com alguma complexidade. Não é? Aqueles que resultam de aplicar, por exemplo, fertilizantes para além do que seria necessário, o que implica que eles sejam arrastados e que vão poluir as águas subterrâneas e as reservas de água, e, portanto, temos um problema de excesso de nitrogênio, de nitratos nas águas. Não é? Em muitas zonas de agricultura mais intensiva, as águas subterrâneas têm níveis de nitratos superiores aos que são admissíveis para o consumo humano. Temos problemas de contribuição da agricultura para o efeito de estufa, por libertar gases com efeito de estufa e em particular a amónia. Enfim, é um problema
resultantes da agricultura, das fermentações, dos processos em que a agricultura induz fermentações e da libertação do azoto também, que aplicamos em excesso na agricultura, do metano também, e portanto, enfim, uma série de problemas relacionados com a qualidade do ar e problemas com a biodiversidade. Portanto, a agricultura também se começou a associar à perda de biodiversidade à medida que intensificávamos a agricultura, perdíamos diversidade biológica e a paisagem. Não é? Estes são basicamente os grandes danos ambientais que se começaram a associar à agricultura. E que eles começaram a agravar, então, as medidas agroambientais nasceram neste caminho. Eu julgo que é comum a todo o mundo, já que no Brasil está sido também mais ou menos um processo semelhante a este, se calhar mais acelerado nos anos recentes. Eu acho que o que destaca tudo isso e o que diferencia as políticas agroambientais do conjunto das políticas públicas, né, para o setor e para os territórios rurais, é que essa política ambiental ela é fruto também dessa entendimento do próprio Estado, como é que o Estado vai fazer a gestão dos seus recursos, né, tanto financeiro como recursos naturais, e como é que ele vai dividir entre os setores da sociedade esse recurso. Acho que faz parte disso, mas faz parte da construção dessa política, como é que os movimentos se organizaram para também defender esse patrimônio, né? Os recursos naturais, a natureza, etc. Né? Então, acho que isso aí é um marco na política ambiental. Então, ela surge, no caso da Europa, como o próprio Orlando falou, nos anos 80, mas ela já é resultado de um acúmulo que a sociedade vai adquirindo nas décadas anteriores. Né? A própria conferência de 72 aponta nesse sentido. Então, tem esse lado, que é o lado dos próprios movimentos, né? Os interesses dos movimentos combinando ou articulado com os interesses do próprio Estado. E no caso do Estado europeu, o que tem que se pensar é que havia também interesse por parte do Estado desintensificar, ou seja, desintensificar ou tornar uma agricultura mais branda, menos, entre aspas, produtiva. Então existia também esse interesse por parte da Europa dessa agricultura menos intensiva, dado o excedente de produção que a Europa já obtinha num dado momento, sobretudo no final dos anos 80. Então, o que caracteriza as agroambientais são o acúmulo que os movimentos sociais e, sobretudo, o urbano, né, vai adquirindo e o interesse do Estado. Essas são as duas coisas que um pouco caracterizam essas agroambientais aqui na Europa. E uma terceira questão que combina tudo isso também é como é que o Estado e os movimentos olham para os territórios, aqueles territórios que não estavam mais produzindo um rendimento médio mínimo necessário para que as pessoas possam continuar no campo. Então, as agroambientais também, nesse processo de desintensificar a agricultura, né? Ele também olha para alguns territórios, que são territórios que estão sofrendo processo de desertificação e encontra uma forma de estabelecer uma política de compensação desses territórios. Então, é um conjunto, as agroambientais são um conjunto de políticas que combinam, né, essa questão ambiental, né, passando pelos territórios, pelos recursos, né, a questão econômica, que passa também pelo social, de alguma forma, e dialoga com a população, com a maioria da população, que é a população urbana, que tem esse interesse de ter um produto mais sadio, mais de maior qualidade. Então, acho que é um pouco isso, né, essas explicações mais técnicas que o Orlando deu, acho que por trás está essa questão toda. E que, de alguma forma, diferencia, é diferente do caso brasileiro, que poderia depois conversar mais. Mas uma ideia, as políticas ambientais do Brasil, ela surge sem fazer um grande balanço do que foi a agricultura brasileira nos últimos anos. Não existe esse balanço, né? Nós temos como foi dito hoje na parte da manhã, uma modernização, mas essa modernização é uma modernização conservadora, que ela garante a concentração da terra e da renda, né?
é uma agricultura de monocultura, portanto, antiecológica por natureza, e essas medidas agroambientais que surgem no Brasil ultimamente, ela não faz um balanço desse modelo em curso, né? E aí, nesse ponto, diferencia um pouco da Europa, porque a Europa, no final dos anos 80, início dos anos 90, né, 92 tem a reforma da PAC, em 94 surgem as primeiras medidas agroambientais, e elas vêm nesse processo de uma avaliação global, ou seja, a sociedade europeia estava atenta às políticas da agrícola comum e queria tirar dessa avaliação frutos. E um dos frutos que ela tirou foi esse das políticas agroambientais. Enquanto no Brasil surge por conta de movimentos muito residuais, né, e uma espécie também de compensação sem fazer a discussão do modelo. Essa que eu acho que é uma grande diferença entre os dois processos. Né? Enfim, mas como o tempo é escasso, não é? Eu acho que aqui, se calhar, o que é mais interessante é falar, por um lado, da eficácia e, por outro lado, como referias no início, das racionalidades que estão por trás da implementação destas políticas. Não é? Elas estão a assumir, enfim, têm uma dimensão importante na Europa, não sei como é que é no Brasil, noutros países do mundo tem uma dimensão importante também. Na Europa, em média, elas representam à volta de 23% daquilo que os Estados dedicam ao desenvolvimento rural, ao pacote do desenvolvimento rural. Com isto, se falar em grandes números, não se tem muita percepção, mas isto representa em torno de 35 bilhões de euros para este tipo de políticas, mas, enfim, a dimensão é maior normalmente nos países do Norte, nos países nórdicos, um pouco menos nos do Sul, mas, enfim, não tanto assim. Em particular, elas têm uma medida significativa. E, enfim, não sei se tanto partindo para essa questão de discutirmos um bocadinho a racionalidade destas políticas, não é? Não sei se tanto pela vontade de utilizar as políticas como medida de pagamento de serviços ambientais, se para atingir outro tipo de objetivos políticos, não é? E daí também o interesse deste tipo de políticas, porque elas podem ser agroambientais, também podem ser políticas agrosociais, e ganham também essa dimensão de servir para pagar serviços sociais. E, por outro, também um instrumento, pelo menos aqui na Europa, porque estamos todos condicionados por este quadro mais ou menos fixo da PAC, que é decidida em Bruxelas, também como um instrumento político para os Estados-membros tentarem atingir outros objetivos. E, portanto, enfim, aqui, a forma como as políticas agroambientais têm sido estabelecidas na Europa, elas têm quase sempre a natureza de políticas que contratualizam um determinado conjunto de práticas. Ou seja, o agricultor contratualiza com o Estado fazer isto de determinada forma, basicamente. Não é? Portanto, contratualizamos práticas agrícolas, não é? Não contratualizamos resultados. Não temos nenhuma experiência de políticas agroambientais em que contratualizamos com os agricultores resultados, ou seja, vamos pagar ao agricultor por produzir tanto de serviços ambientais. Não é? Contratualizamos com o agricultor que você vai fazer isto desta forma, este conjunto de práticas. E, portanto, como elas podem ter uma configuração regional detalhada, portanto, as políticas agroambientais têm servido também para atingir objetivos políticos de outra natureza, não é? Ou seja, para transferir rendimentos para determinadas classes, ou determinadas regiões, ou determinados agricultores, enfim, de formas que às vezes percebemos mal a ligação com os serviços ambientais. Desculpa, Orlando, non temos micrófono, pero bueno, creo que se pode escoitar ben. Temos aquí unha pregunta. Quando o professor mencionou a respeito do caso do Brasil, sobre as mudanças que foram feitas e sem pensar no processo anterior, quando a gente tem o zoneamento agroecológico e para o Brasil todo, né, que foi feito, na verdade, o modo de ocupação por parte dos assentamentos e também por parte da própria agricultura
a grande agricultura de produção, não se baseia daí numa mudança do processo? Porque daí você começa a ocupar solos que estão mais aptos a determinadas culturas e a determinados climas. E já não está pensando tanto na questão só, vamos supor, de exaurir todos os recursos, mas de utilizar ele de maneira um pouco mais, menos agressiva, não sei, porque eu não sou da área agrícola. Mas eu imagino que essa mudança para o zoneamento agroecológico tenha se baseado no que foi feito anteriormente, não sei. Eu acho que isso que você falou tem sentido e vai mais ou menos no que o próprio Rod estava falando. E essas medidas chamadas agroambientais, no caso nosso, nós não estamos entendendo apenas um conjunto de políticas, estamos pensando no conjunto de práticas, né, que está se adotando no Brasil ultimamente e que pode ser mais sustentável, né? E o zoneamento é uma das práticas. Agora, o zoneamento em concreto, né, que coordenado por um colega nosso, Roberto Vicentina, ele está longe de alcançar qualquer tipo de êxito. É uma coisa, apesar de ter já 10 anos, né, de pessoas ali envolvidas nesse projeto, nesse programa, que é um programa de agroambientais, ele está muito distante ainda, né? Mas distante de se alcançar o que se propõe. Ele é muito incipiente, não saiu basicamente do papel na prática. Nós conhecemos, eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, fui da Secretaria Executiva, e era um dos projetos que eu mais acompanhava lá dentro, né? Mas de qualquer forma são sinais, né, para essa nova prática que é preciso ter para poder conservar os recursos, né? Então, só para falar sobre isso aí, mas para dizer o seguinte, que esse conjunto de práticas, inclusive o zoneamento, ele tem que ser acompanhado por financiamento, né? Então o financiamento é uma indicação de que a política está para ficar mesmo, está para mudar os rumos, né? Então, se a gente pegar anteontem, no dia 4, a presidenta Dilma aprovou o novo plano agrícola e pecuário do Brasil, né? Nesse novo plano, que tem 136 bilhões, né, de reais, ou seja, aumentou, era 117 bilhões, aumentou agora para 136 bilhões, né? Ele tem no plano um conjunto de políticas que a gente podia chamar de agroambientais, que é a agricultura de baixo carbono. Essa agricultura de baixo carbono tem 3,3% do orçamento. Então, todo esse programa nacional, 3,3% é destinado a essa política de agricultura sustentável. E quem é que ela vai atingir? Como na Europa atinge esses terrenos com dificuldade de obter rendas, e nesse caso brasileiro, essa política de baixo carbono vai atingir sobretudo os pecuaristas. Então não é a agricultura familiar que vai ter acesso a essa política. Então, na verdade, a política agroambiental aparece com a mesma cara da Europa, que é garantir rendas, uma renda fundiária que já tinha se perdido, né? Aquelas rendas, para quem faz sociologia, sabe das rendas diferencial 1, 2, né? E da própria renda absoluta que o Carlos Marx trabalha, né? Então essa renda tinha sido perdida e aí o Estado vem para garantir essa renda que está se exaurindo, né? Então, um pouco para falar sobre isso. As políticas, hoje às 11 horas, está no ar agora, quem ligar a televisão, a Dilma está lançando o programa de agricultura familiar, que é hoje às 2 horas da tarde no Brasil. E nessa agricultura familiar, uma boa parte do recurso, né, aproximadamente mais de 80% do recurso, é para o crédito tradicional, é para o PRONAF, né, que é aquele crédito que está baseado sobretudo no custeio, uma parte de investimento, outra parte de comercialização. Ou seja, toda a política agrícola brasileira, o seu grande percentual é no sentido de intensificar, seja na agricultura familiar, seja na patronal, intensificar a agricultura, né? E esse que é um problema que nós teríamos que resolver com as políticas agroambientais. Não é na agricultura de baixo carbono que nós vamos resolver. Resolve parte, mas não resolve tudo. É aí que entra uma contradição, porque
paralelamente, o Código Florestal ele também não é muito favorável a essas políticas agroambientais ou ambientais, porque ele também favorece o grande produtor e deixa de lado o pequeno. Então, o Brasil ele é construído das contradições. Talvez seja isso que você tenta dizer, acho. Não, mas quem fez o Código Florestal foi quem fez o Plano Agrícola e Pecuário. Foram os grandes, são a maioria dos parlamentares, 300 parlamentares ligados ao que a gente chamava de UDR, União Democrática Ruralista, e ligado hoje a Cátia Abreu, que fizeram os mesmos programas. Quem fez o Código Florestal, que acabou aprovando o Código Florestal na Assembleia da República, na Câmara Federal, né, e no Senado, e quem aprovou, e quem estava sentado com a Dilma ontem era a própria Cátia Abreu. São os mesmos, os interesses que estão em jogo. Né? Essa que é a ideia. Mas para passar o seguinte, essas medidas agroambientais, inclusive o resultado do próprio Código Florestal, o resultado do ABC, do Programa de Baixo Carbono, tudo isso também tem uma parte que tem a ver com a gente, tem a ver com esses interesses que nós temos em combinar a economia, com o ambiente, com a sociedade, tem a ver com os movimentos em curso, né? No caso de Viçosa, com a teia, né? A teia tem muito a ver com tudo isso, só que são tudo residuais. O movimento vai no lado contrário. O que se está pensando no Brasil é na modernização conservadora. Só para você ter ideia, esse programa aprovado no dia 4, que tem um orçamento muito pequeno para a área ambiental, que é o ABC, né? Mas tem uma taxa de juros de 5%. A compra de máquinas, né? Que tem aproximadamente 15% do orçamento desse plano, tem um juro, uma taxa de juros de 3,5%. Então a taxa de juros para comprar tratores, e não são tratores Massey Ferguson 65, né? Aquele de pneu leve, são aquelas máquinas de R$1 milhão. Então esse mesmo plano tem uma quantidade muito grande para comprar máquinas, ou seja, vai no sentido de intensificar a agricultura, né? E acaba resolvendo a monocultura, né? A mecanização, a opção pelas culturas e pela exportação, né? Tudo isso vai num sentido que é contrário a essa questão da preservação ambiental e da sustentabilidade. Temos aqui uma nova pergunta. Sim? Só para o Orlando, queria saber que no Brasil tem alguns movimentos sociais, né, bastante conhecidos, até o mais famoso deles que luta pela questão da reforma agrária, essa questão fundiária é o MST, que é um dos maiores movimentos sociais do mundo. Eu queria saber se existem movimentos sociais, né, e quais são eles em Portugal. Se tem, e quais são, assim, a questão, o que eles discutem sobre a questão agrária, sobre a questão do meio rural. Bom, na Europa, enfim, os agricultores, isto não é exatamente igual em todos os países europeus, mas em quase todos, enfim, há traços comuns e as coisas são muito semelhantes. Os agricultores têm muito peso político, embora tenham, enfim, a agricultura em termos da população que ocupa e da contribuição para o produto global seja reduzido, né? Enfim, os países europeus andam todos em torno dos 2%, ou menos, enfim, à volta disso, de população ativa na agricultura e contribuições para o PIB, enfim, à volta disso também, nos casos um pouco maiores, noutros um pouco mais pequenas, mas tem um peso político muito grande. Não é igual em todos os países, uns têm mais que outros. Em particular na França, é o caso talvez mais paradigmático em que os agricultores têm mais peso na sociedade e mais capacidade de influenciar as decisões políticas. Em Portugal também tem, não é? E daí que nós tenhamos esta política agrícola, enfim, que a sociedade em geral também começa a questionar a legitimidade dela, mas que tenhamos que, enfim, embora ela tenha vindo a perder importância no conjunto das políticas europeias, mas continua a ser de longe a política mais importante e que mais dinheiro gasta do conjunto das políticas europeias. Mas, enfim, os movimentos sociais estão normalmente, enfim, isto simplificando muitas coisas, divididas entre os grandes e os pequenos, não é? Os grandes agricultores. E, portanto, temos algumas organizações de agricultores que representam os grandes
enfim, temos várias políticas para determinado sentido, inclusivamente as agroambientais, e temos outras organizações de agricultores que representam os pequenos. E, portanto, enfim, também com orientações políticas diferentes. E com orientações políticas diferentes e com interesses divergentes também. Não é? Em Portugal é assim, temos duas grandes organizações, duas grandes confederações de agricultores, uma que representa os maiores, outra que representa os mais pequenos, e os interesses entre eles são divergentes. Mas às vezes têm mais influência uns no poder que outros. Mas, enfim, esta é a história, é a história dos movimentos sociais relacionados com a agricultura, que não é exatamente o mesmo paralelo que vocês têm com o movimento dos cheios de terra, que está mais uma questão, inicialmente, não era uma questão mais a ver com o acesso à terra e com a posse da terra, agora tenho vindo a ganhar outras dimensões, e é mais uma participação ativa dos cidadãos na política e na vida social, não é? Enfim, aqui ganham outro tipo de, enfim, são confederações de diversas associações setoriais e que depois têm, sobretudo, o peso de influenciar as decisões políticas, não é? Não tem tanto a natureza como tem o movimento do Sem Terra, que é, se calhar, uma participação mais de base, embora, enfim, as coisas também, certamente, que venha ganhando as suas cúpulas e tenha capacidade de influenciar as políticas e de estar junto do poder, mas é um movimento, de facto, na base, com mais participação social, mais envolvimento das pessoas. Os nossos não têm exatamente essa natureza, não é? São confederações, um conjunto de organizações de agricultores, que depois, enfim, se vai fazendo uma pirâmide e que têm, sobretudo, a capacidade de influenciar as políticas junto dos governos e junto de Bruxelas, não é? Portanto, enfim, a questão é um bocadinho diferente, mas explica muito também da forma como se faz política na Europa. Temos unha terceira pregunta e despois podemos deixar aos profesores Orlando e Manuel concluir o café coas ideas. A minha pergunta é, não sei se veio ao caso, mas dentro do que são as políticas agroambientais, como se tem visto atualmente a questão dos organismos geneticamente modificados e, por exemplo, no caso do Brasil, a seção Pronaf, que muitas vezes está vinculada à compra de sementes, ou seja, não há ainda uma ideia tão expansiva de banco de sementes. Então, por um lado, há essa questão da detenção das sementes, que basicamente está na mão da Monsanto ou Montgeu, né, das empresas, né, que possuem as sementes. E, por outro lado, sobretudo o Brasil, é um dos 5 países que mais trabalham com organismos geneticamente modificados. Então, como se encaixa hoje em dia, eu estou um pouco desatualizado no meu campo, essa questão dos organismos geneticamente modificados e da detenção de sementes dentro de políticas agroambientais. Então, nós estávamos conversando na hora do almoço, começamos tomando café na hora do almoço, né? E para dizer o seguinte, que isso é importante para nós, né, para a maioria da juventude e tal, quando pensar o Brasil, né, que uma boa parte dos agricultores brasileiros, eles não são afetados, não são abrangidos por esse conjunto de políticas que nós estamos falando aqui, seja as políticas voltadas para a intensificação, seja as políticas mais brandas, mais sustentáveis, né? Nós estávamos comentando sobre o número de agricultores que nós temos no Brasil. Nós temos mais de 5 milhões de agricultores, né? E esse número pode vir a se reduzir, mas mais de 5 milhões, e aproximadamente 4 milhões não têm acesso a nenhum tipo de política, não é, né, professora? A professora está olhando ali, a Ana, agora é você, mano. A maioria não é atingida pelas políticas, né? Nós temos, nesses 5 milhões e 200 mil famílias, nós temos por volta de 4 milhões e 300 mil, que são aquelas chamadas agriculturas familiares, e olha só, desses mais de 4 milhões de famílias, apenas um pouco mais de 1 milhão recebe o Pronaf, que é um crédito especial para a agricultura familiar. Os demais não recebem o Pronaf. Então, quando a gente fala da agricultura, nós estamos falando dessa agricultura, desses pequenos agronegocinhos, né? Essas famílias que recebem esse Pronaf, e mais a agricultura patronal,
E os demais agricultores, que são a maioria, não recebem nenhum tipo de política. E que nós não conhecemos ele também. Ele não faz parte também, muitas vezes, do próprio estudo das universidades. Nós queremos estudar o quê? Assentamento, nós queremos estudar aqueles territórios e aquelas famílias que têm acesso a políticas, né? Porque é nela que nós vamos tirar o nosso resultado, né? Fácil para tirar o resultado para fazer as monografias, fazer as teses, etc. Então, no nosso caso, quando a gente falar sobre os transgênicos, nós estamos falando de parte dessa sociedade. E, na verdade, as políticas estão desarticuladas, né? Teria que haver uma maior articulação entre as políticas. De fato, essa linha de montagem, né, da agricultura está mais ou menos organizada por interesses, né? Então, tem um impacto muito grande. Há inclusive pesquisa que poderia contrariar essa hegemonia dos transgênicos, mas elas não são colocadas em curso. A Embrapa possui um banco de dados importantíssimo, um banco de sementes importantíssimo, e que poderia vir contrariar essa onda, né, de transgênico. Mas também não há política para isso, né? Aliás, a Embrapa vai tomar conta agora do setor, que é um setor que está mais ou menos reservado, que é áreas indígenas, que agora passou para ser mais ou menos controlado pela Embrapa. Então, imagina o resultado que será dessas áreas indígenas daqui a uns anos. Então, para falar que essa questão no Brasil, ela não chegamos no final da história, mas de qualquer forma, ela no caso dos transgênicos, é controlada por meia dúzia de empresas, né? E que acaba tendo soberania perante esse conjunto de atores, né? Então essa que é a ideia. As universidades atuam muito pouco nesse sentido, servem muito mais para servir de espaço para replicar experimentos e pesquisa, para se reproduzir os próprios interesses das empresas, e não está para fazer uma pesquisa mais crítica, né? Mais profunda, para saber quais seriam os resultados a médio e a longo prazo disso tudo, né? Então, para dizer um pouco isso. Né? Se tem uma resposta breve, temos uma última pergunta. Sim? Fazendo uma comparação entre a Europa e o Brasil. A Europa ela tem as conferências ministeriais e tem o fato que essa política comum. E o Brasil, como foi falado agora há pouco, está caminhando com as suas políticas, mas me parece que está caminhando no sentido contrário ao que seria as políticas agroambientais. Então, vamos dizer assim, qual seria, ou o que faz com que a Europa, ou se você pensa que a Europa está à frente nessas discussões, e como que isso poderia ser aplicado a nível de Brasil, como que a gente poderia pensar a nível de uma solução, também ter na América Latina e discutir mais, e começar a criar, porque senão significa que a gente só está retrocedendo e não está avançando. E se eles estão à frente, exatamente por quê? Porque na Eco 92 é que começou ao mesmo tempo a se discutir isso para todo mundo. Foi o estopim para que começassem a se discutir essa questão de desenvolvimento sustentável, gestão sustentável. Então, o que seria que eles avançaram e a gente só retrocede? Seria a minha pergunta. A pergunta é muito difícil, estou passando por Orlando. As fáceis eu respondo, mas eu respondo pela metade também. Não, só para agora colocar os pontos nos is aí. Esse interesse pela questão ambiental no Brasil tem aumentado e não começou na conferência do Rio, na 92, né? Ela tem história, né? Nós temos também entidades ambientais do início dos anos 70, a Agapan, né, que o Lutzenberg era um dos líderes, foi criada em 71 lá em Porto Alegre, né? Durante os anos 80 nós tivemos a Federação dos Estudantes da Agronomia, a FEAB, né? Junto com a FAIAB, que é a Federação de Agrônomos, organizaram 4 encontros importantes lá no Brasil, que é os EBAs, né? Os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa,
Nós estivemos participando desses eventos todos lá no Brasil, apesar de não ser especialista, mas viajei muito para participar desses eventos. O de Cuiabá, por exemplo, de 70 e 87, tinha 4.000 pessoas, sem diárias, né? E sem autorização da própria universidade para realizar o evento. Então tem muitas coisas que aconteceram antes. 92 foi muito importante, ela é acúmulo de 20 anos. Não podemos esquecer que antes de 92 tem um relatório que define, né, de forma genérica o que seria o desenvolvimento sustentável, né, que é de 87. Ele tenta juntar a economia com o social e o ambiental, né. No caso brasileiro, tanto os movimentos sociais, o próprio Movimento Sem Terra, que quando a gente conheceu o João Pedro também, né, 79, 80, que é um dos líderes do movimento, ele dava coceira dele quando falava em questão ecológica, ambiental, ele queria era veneno, era máquina. Até recentemente, a tática tem mudado por questões, inclusive, estratégicas. Nós conhecemos o movimento, tem a Inari, que foi a primeira agrônoma do Movimento Sem Terra, está aqui também presente, conhece muito isso aí. Eu me lembro dos primeiros EBAs que ele procurou o Movimento Sem Terra para participar. O Movimento Sem Terra foi criado em primeiro congresso em 85, né? Congresso de 29, o primeiro congresso do Movimento Sem Terra foi de 29 a 31 de janeiro de 85, em Curitiba. Eu fui 15 dias antes do primeiro congresso, participei durante os 15 dias, onde muitos de nós não tínhamos nascido ainda, né? Participei de 15 dias para ajudar a organizar o congresso lá em Curitiba. E para dizer que as coisas têm mudado muito no Brasil. A presidenta assinou agora, no dia 20 de agosto, um decreto que tira políticas da agroecologia. E esse decreto ele já é resultado de uma lei de 2006, que era uma lei de produção orgânica, né? Então nós tem avançado no Brasil, né? O próprio setores urbanos estão muito interessados nesse tema, né? E nós não temos outra saída. Ou o Brasil caminha para uma agricultura mais sustentável, ou não é possível mais produzir commodities a esse nível, que daqui a uns dias eles vão começar a analisar a quantidade de veneno que tem na soja, no milho, no algodão, e vão rejeitar esse produto. Então o próprio capital e o latifúndio brasileiro, as grandes empresas brasileiras, têm consciência disso. Porque só para a gente ter para encerrar agora, para passar por Orlando, só para falar o seguinte, no Brasil se consome 5 litros e 200 ml de veneno por ano, por pessoa. Então cada um de nós são 5 litros, olha o que eu estou falando, 5 litros, 0,2 de veneno por ano. Então não é possível continuar nesse nível, porque nós vamos contaminar não só o solo e a água, e as florestas e o ar, mas também as próprias pessoas. E os cancros, né? O câncer está aí para identificar, mostrar para nós que essa direção não é a correta. Bom, relativamente aos organismos geneticamente modificados, essa questão é muito polémica. Eu não sou mais especialista sobre ela, mas de facto na Europa é muito polémica. Enfim, há muitos movimentos ecologistas que se opõem liminarmente à introdução de organismos geneticamente modificados e, portanto, ela tem tido muita dificuldade em passar politicamente na Europa, a introdução dos organismos geneticamente modificados. Embora nós também já cada vez saibamos menos onde é que é a fronteira entre o que são OGMs e o que são... aliás, para ver um pouco a investigação na área da agricultura e das novas plantas, até há uns anos atrás fazia-se na base do melhoramento, ou seja, de selecionar aquelas plantas que tinham melhores características. Hoje já ninguém na Europa trabalha em melhoramento, ou praticamente ninguém trabalha em genética molecular e em procurar atingir esses objetivos via manipulação genética. Portanto, isto enfim também dá uma ideia dos movimentos. Mas essa de facto é uma questão enfim, politicamente também muito quente e na Europa tem de facto tido muita dificuldade em ser aceito o que se designa por OGMs sensuais. Relativamente à outra questão punha ali a colega do avanço coletivo, eu enfim, não sei se é avanço coletivo, se
se na Europa estamos mais avançados ou menos, quer dizer, umas coisas mais, noutras menos. Enfim, também fazemos muitas políticas e se calhar andamos pouco com elas, não é? Para a frente. Enfim, vocês têm coisas que provavelmente são mais avançadas do que nós temos aqui, como o Código Florestal que tem vindo a discutir, não é? Que tem elementos de uma reserva ecológica que um instrumento muito avançado, se calhar mais do que nós temos aqui, portanto, enfim, eu não poria as questões exatamente nesses termos, fazem-se de forma diferente, até pela natureza completamente diferente dos países e dos contextos. Não é? Mas eu, se me permitem, gostava de voltar aqui um bocadinho atrás e sair um bocadinho da discussão política e voltar um bocadinho à questão técnica, porque estamos aqui sobretudo com uma plataforma, uma plateia, com um auditório de jovens que estão a fazer a sua formação, a iniciar doutoramentos, etc. E eu acho que esta questão aqui é exatamente uma questão das agroambientais em que temos muita política e pouca ciência, pouca técnica. Precisamos de mais técnica, precisamos de mais investigação científica nesta questão. Enfim, sem querer alongar muito, mas, enfim, as políticas agroambientais na Europa, uma das grandes críticas que lhes fazemos é a falta de eficácia. Enfim, porque nós, numa política agroambiental, pretendemos atingir um objetivo ambiental ou social, se quisermos, associar as duas questões, não é? E, enfim, elas, como eu dizia no início, elas são feitas na base de práticas e, portanto, enfim, estamos a dar uma quantia de dinheiro aos agricultores para supostamente atingirem um objetivo, mas dando, enfim, de uma forma média, sem avaliarmos, por um lado, se esse dinheiro que estamos a dar cobre o custo de oportunidade do agricultor ou não, porque, teoricamente, o que estas políticas deviam fazer era cobrir o custo de oportunidade, ou seja, o que o agricultor perde por deixar de fazer outra coisa e passar a fazer aquela que vai dar os serviços ambientais, devíamos estar a pagar esse custo de oportunidade ao agricultor, a sociedade no seu conjunto, não é? Mas da forma como nós organizamos, temos muitas ineficiências, ou seja, muitas vezes estamos, ou quase sempre estamos a pagar muito acima do custo de oportunidade que o agricultor tem. Enfim, teoricamente, se não estivéssemos a pagar acima, ele também não aderiria, porque terá outras oportunidades e, portanto, não adere, não é? Também o fazemos porque estamos inseridos, obviamente, num contexto mundial, temos os acordos no âmbito da Organização Mundial do Comércio, não podemos ter políticas de ajuda aos rendimentos, estas caem no que chamam, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a Green Box, não é? Portanto, estas medidas caem na Green Box e, portanto, podemos dar ajudas encapotadas aos agricultores. Mas, enfim, posta de lado essa questão, se pensarmos que queremos fazer políticas para pagar serviços ambientais ou sociais, temos que pensar na eficiência delas, não é? E, por outro lado, também não fazermos essas políticas sabendo porque é que escolhemos aquilo. Assim, ou seja, podemos, não falámos muito nisso, mas há alguns exemplos de políticas agroambientais na Europa. São claramente aquelas que têm a ver com os modos de produção biológica ou integrada, não é? Que têm a ver com um caderno de encargos que deve ter um agricultor que produz de forma biológica, mas temos outras que são, por exemplo, para manter determinado sistema de produção. Por exemplo, aqui, enfim, em Portugal há umas que se gastam muito dinheiro com elas, que é para manter o olival tradicional. Não é? O olival, sabem, as oliveiras tradicionais, segundo o sistema tradicional de cultivo, ou para manter determinada raça autóctone, ou algumas para proteger uma ave, a arretada, por exemplo. Mas porquê é que nós estamos a gastar milhões de euros ao ano para proteger a arretada? Como é que nós calculamos o custo da arretada, o que vale a arretada para a sociedade em alternativa do, sei lá o quê, de outra coisa qualquer, não é? Portanto, por um lado, nós fazemos uma valoração relativa do que a sociedade está disposta a pagar por um serviço ou por outro e, portanto, decidimos isso de forma muito política e pouco científica e pouco técnica. Isto para dizer que há aqui um campo de discussão em que falta muita ciência, muita técnica, é preciso trabalhar muito sobre isto, não é? Porque para passarmos este limiar de ineficácia é preciso fazermos as coisas de forma diferente. É preciso sabermos fazer valorações ambientais, saber fazer análise de custo-benefício, utilizarmos, enfim, há muita gente aqui que está a utilizar intensivamente as ferramentas do SIG, não é? Dos Sistemas de Informação Geográfica,
É preciso diferenciar, às vezes, ao nível da parcela, onde é que queremos obter aquele benefício ou outro, porque se quisermos, por exemplo, temos uma bacia geográfica, suponhamos, com o nível de poluição elevado. Queremos reduzir esse nível de poluição. Se calhar não temos, ou queremos atingir determinados objetivos que têm a ver com uma paisagem que queremos manter. A ação numa parcela aqui pode ser diferente daquela ali, portanto precisamos claramente aí das ferramentas das informações geográficas e todas essas ferramentas de utilizar mais intensivamente. Precisamos de métodos modernos que têm muito a ver com coisas que os sociólogos sabem fazer e com capacidade de intervenção social. Como, por exemplo, fazer as políticas agroambientais não na base de uma tarifa pré-determinada, mas na base de leilões. E fazer leilões, a ver o que é que os agricultores estão dispostos enfim, quanto estão dispostos a receber para prestar aquele serviço. Não é? E, portanto, há aqui todo um mundo de coisas que temos que mudar para aumentar a eficácia das políticas agroambientais que têm exatamente a ver convosco. Não é? Portanto, eu acho que há aqui muito espaço, há muita política e pouca ciência nas medidas agroambientais e tem que haver mais ciência e mais técnica para as fazerem de forma eficaz. Muy bien. Muito obrigado pola participación do profesor Manuel de Orlando e con iso concluímos este Café con Papo e tamén pola participación dos que fixeron preguntas por parte do público. Moitas gracias. Tchau aí, pessoal. Vamos embora. Vamos para frente. Tá bom. Vamos a la sala 114. 114. Obrigado, tá? Já marcháis, claro. Não, eu faço. Como é que isso é? Mas é filmado? Vamos saber. Não, vai ser. Cada grupo vai passar. Então, no Brasil, cada um fica uma cabeça. Ahora não é para. No nos funcionaron. ¿Qué tal, Pablo? ¿Transmitimos en directo o no transmitimos en directo al final? Sí. ¿Podéis decir a meus pais que vexan as sesións en directo? Sí, despois do mapa. Nun crono que estea en Linux, só vai saber.
Probabile un plugin che mi dica che no, solo con un canale troubleshoot era troppo... Perfeito. Esto en Linux non salta a publicidade. Ai, que bien. Ese todavía tenía que ver un montaje. Ah, venga, una que cos'è, ficcando poi. Claro. Vale, ciao. No, sí. No, hay un canal que acaban de